mulheres de Deus. E o tema hoje, meu Deus, o tema hoje, vamos colocar no telão, acendendo a chama do romance. Glória a Deus, nós estamos numa série forte e intrigante. E hoje o assunto é forte, profundo. Graças a Deus, com olhos iluminados podemos tratar de todos os assuntos para a glória do Senhor e para o bem das famílias cristãs. No livro de Isaías, capítulo 32, versículo 8, diz a palavra: mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Aqui há pessoas muito nobres, porque são de Cristo Jesus, salvos, são pessoas nobres. E como pessoas nobres, nós também projetamos. E projetamos o quê? Coisas nobres. Então hoje nós vamos falar de família, de relacionamento, de casamento, de romance, de vida íntima. E nós precisamos todos, como nobres que somos, projetar coisas nobres para os nossos casamentos, para as nossas famílias. E nessa nobreza, nesse padrão alto de Deus, na excelência da graça de Deus, nós vamos perseverar, lutando pelos nossos ideais mais nobres. Ver a nossa família feliz, realizada, plenamente, né, nas mãos do Senhor, para a glória do Pai. Vamos orar a Deus. Fale com Deus nesta hora. Deus hoje nos ensina a projetar coisas nobres. Pai amado e bendito, Tu és tão maravilhoso, tão lindo, tão grande, Pai, que nós nos sentimos tão pequenos diante da Tua grandeza, da Tua santidade, da Tua soberania. Mas ao mesmo tempo, Senhor, nos sentimos tão amados, Pai, porque um Deus tão grande, tão poderoso, se ocupa da nossa vida, cuida de nós. Ó Deus, Tu velas sobre a Tua palavra para a cumprires. Então hoje, Senhor, nós queremos lançar a Tua palavra sobre as famílias aqui representadas, sobre os casais, Senhor, homens, mulheres de Deus, com um propósito maior, Senhor, nesta terra, porque nós precisamos de ver a Tua glória nas nossas casas, Pai, para testemunharmos, Senhor, do Teu poder, do Teu amor, da Tua grandeza, da Tua sabedoria, Jesus. Ensina-nos, Pai, em relação a este assunto, Senhor, de acender a chama do romance, de termos algo mais, Senhor, diferente do mundo, Senhor, nos nossos relacionamentos familiares, conjugais. Nós oramos com fé e recebemos a Tua santa e bendita palavra com ações de graça, sabendo, Senhor, que ela virá acompanhada de sinais e de muitas maravilhas dos lares. Em nome de Jesus, para a glória de Deus, toda a igreja que a Senhora e crê, diga amém e amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus, eleitos, escolhidos, predestinados, mais que vencedores, conduzidos sempre em triunfo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Quando se trata de vida conjugal e de romance, quase sempre há uma grande lacuna, uma grande brecha, né? Um espaço muito grande, um grande abismo entre o que seria o ideal e o que é a realidade de vida da grande maioria dos casais. Quando nós falamos em romance, quase sempre as pessoas começam a rir. Quando nós falamos em vida, né, íntima, romântica, com uma chama do amor, as pessoas começam a ficar assim, achando isso engraçado, ou então achando, isso daqui parece poesia, né? É meio poético isso aqui. Mas a verdade é que há um grande ideal de Deus estabelecido na vida do seu povo. Há um grande ideal de Deus estabelecido entre os casais de Deus. E há uma realidade daquilo que acontece
no dia a dia, o que acontece na sociedade. E que acaba, muitas vezes, sendo a realidade dos filhos de Deus também, a realidade dos cristãos, dos crentes em Jesus. Eu sei, e você sabe também, que ninguém planejou fracassos na vida, né? Nós nunca planejamos fracassar. Mas a verdade, a realidade, é que existem casamentos em fracassos. Existem casamentos fracassados. A Bíblia mostra, né, que há uma área no casamento que não se costuma muito ensinar nas igrejas, e em lugar nenhum, mas a igreja que tem, na verdade, o padrão de Deus, os princípios de Deus, as regras de Deus, o coração de Deus para os seus filhos, né? Normalmente também não ensina a respeito de vida conjugal, ou, para outros entenderem melhor, de vida sexual, né? Mas a Bíblia Sagrada, ela mostra que vida conjugal, vida sexual, foi uma boa ideia de Deus. Amém? Vamos ver, por favor, em Gênesis 2, 22 e 25. Diz assim: E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então diz que Deus, da costela do homem, fez uma mulher. Adão dormiu, ficou anestesiado, com anestesia divina. Quando ele acordou, o Senhor levou para ele uma mulher, que ele não conhecia, nunca tinha visto aquela peça rara, aquele monumento. Porque Deus não faz nada ruim, Deus não faz nada quebrado, Deus não faz nada defeituoso, não é? Então era uma obra-prima, uma obra de arte de Deus, como tudo que Deus criou. E a Bíblia diz que o Senhor levou um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Quer dizer que quando Deus apresentou Eva para Adão, ela estava nua. Então vamos entender, eu quero que a igreja seja madura e espiritualmente também aberta para entender que existem certos tabus, né, que os homens criaram em cima de uma boa ideia de Deus. Porque Deus é perfeito em todas as suas ideias, em toda a sua criação, em todas as suas realizações, Deus é perfeito. Agora, criaram-se tabus em cima dessa boa ideia de Deus. Por que isso se tornou uma coisa tão difícil de ser falada? Eu comecei a falar, já tem pessoas assim. Por quê? Porque nós estamos na igreja, na casa de Deus. Por que esse tabu? Por que esses preconceitos? Por que isso se tornou uma coisa tão indigna para a maioria das pessoas, até mesmo para cristãos, até mesmo para o povo de Deus? Então, vamos pensar juntos nesta noite. Por que Deus criou o sexo? Por que Deus criou uma relação conjugal, uma vida conjugal? Deus criou, vamos falar em primeiro lugar, né? Enquanto nós podemos. Deus criou para ser entre um homem e uma mulher casados. Então, Deus criou uma relação conjugal ou relação sexual para ser entre um homem e uma mulher casados, né? Você sabe, as estatísticas dizem que hoje apenas 6 países do mundo caíram na loucura, né, de lutar contra Deus e aprovaram o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Entre esses 6 países, o último país a aprovar essa lei, tão próximo de nós em termos culturais, foi Portugal. Então, é uma coisa assim que nós achávamos, não é? Portugueses, imagina, portugueses tão tradicionais, tão radicais, tão cheios de regras, né? Quem é de família portuguesa, eu sou, você sabe também como é que é um negócio tão, às vezes até bitolado, até castrador, e de repente é o 6º país a aprovar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então veja, se isso é o ideal para as nações, por que só 6 nações do mundo aprovaram? De todos os países, todas as nações da comunidade europeia, apenas 4 apoiaram. Então, tem alguma coisa que ainda não se encaixa, não é?
Agora, vamos pensar. Deus, quando criou a mulher, Ele criou a mulher para um homem. Só existia um. Ele fez aquela mulher para aquele um. Amém? Até aqui? Deus, ao apresentar a Eva para aquele único homem, Ele apresentou como ela era, como ele havia criado. Ela estava nua. E a Bíblia diz que não havia vergonha, não havia pecado. Amém? Então, daqui a pouco, se nós não entendermos isto de Deus, se nós começarmos a achar que é tudo normal, porque nós vimos aqui na semana passada, nós vimos aqui em São Paulo na semana passada, a parada, não é? E nós vimos, porque vimos na mídia, logicamente não fomos lá ver, mas nós sabemos, amados, que pais levaram crianças para assistirem a parada na Avenida Paulista. Havia uma grande contingência de famílias levando suas crianças, seus adolescentes, como se fosse um espetáculo, uma coisa. E ali no meio, aquelas crianças, aqueles adolescentes, outros jovens estavam ali. Então, assim, nós temos que ter um posicionamento muito claro em relação a estas questões, porque daqui a pouco nós vamos ter que aceitar o homossexualismo. Você sabe que daqui a pouco nós já nem podemos mais falar sobre esse assunto no altar, porque se alguma lei for aprovada, nós vamos presos. Qualquer coisa é discriminação, qualquer coisa, né, é homofobia. Então, mas se a gente não se posicionar agora, enquanto nós podemos e devemos, daqui a pouco nós vamos ter que aceitar o homossexualismo, nós vamos ter que aceitar a pedofilia, porque uma coisa puxa a outra. Nós vamos ter que aceitar a droga, nós vamos ter que aceitar, né, coisas à vista de todo mundo. Então, que sociedade o Brasil quer, na verdade? O que nós estamos querendo para os nossos filhos? O que nós estamos querendo para os nossos netos? Eu pergunto, o que vai acontecer daqui a 5 gerações? Vamos para menos, daqui a 3 gerações. O que vai acontecer nesse país, nesta sociedade? Alguém tem que levantar a voz nesse país. Alguém de Deus, que tenha base bíblica, que possa falar com autoridade, que esteja respaldado pelo Espírito Santo de Deus. Porque senão é mais uma voz ecoando aí na multidão, sem eco nenhum. Amém? Muito bem. Então, assim, nós temos que deixar claro que nós não brigamos com ninguém. Nós seguimos a paz com todos. Cada um faz o que quer da sua vida. Agora, nós não concordamos com nada nesta terra que seja contrário à Bíblia Sagrada. Nós sabemos que Deus criou o sexo entre o homem e a mulher casados. E Ele criou por 3 razões. Vamos conhecê-las. Primeira, para gerar unidade entre um homem e uma mulher. Então, 5 vezes na Bíblia Sagrada está escrito: e tornam-se os dois uma só carne. Ou tornando-se os dois uma só carne. Significa que a relação sexual é muito mais do que um ato físico. É uma profunda relação espiritual, emocional e física. Porque é através da relação sexual que se provê a unidade de um casal. Um homem e uma mulher se tornam um quando tem uma vida conjugal, uma vida sexual. Amém? Então, primeira razão é porque Deus criou esta relação conjugal para o quê? Para gerar unidade entre o homem e a mulher casados. Segunda razão, para gerar e prover prazer de vida. Deus deu a vida sexual para o homem e a mulher casados para terem juntos um prazer mútuo. Não é para um ter um benefício, para ambos terem este prover deste prazer, né? Deus provê este prazer. Então, sexo é uma dádiva de Deus. Amém? Segundo a Bíblia Sagrada. Provérbios 5, 18 e 19 diz assim: seja bendito o teu manancial,
e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Então, a Bíblia chama, aqui fazendo uma alusão à esposa, a Bíblia chama a esposa de manancial do homem. Manancial o que é? É uma fonte inesgotável. Então, o homem teve uma dádiva de Deus, e mulher também, de ter uma fonte inesgotável. Ele diz, seja bendito. Então, é abençoado por Deus esse manancial. Ou a mulher para isso e o homem para esse fim. E alegra-te, é para se alegrar, não é para chorar, nem arrancar os cabelos. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. Isso significa que Deus tem uma mulher que deve se encontrar na mocidade e depois seguir a vida, tornando-se uma só carne, não é? A Bíblia diz, corça de amores e gazela, corça de amores, gazela graciosa, está falando o quê? Dessa relação. Sacie os seus seios em todo o tempo. Bispa, 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 bispa. O que a irmã está falando no altar? O que é isso? O que é isso? Amado, Deus nunca teve problema nenhum com sexo. Nós é que temos. É a nossa cabeça. É o que nos falaram, é o que nos ensinaram. Amém? Eu estou lendo algum livro de sexólogas? Não. O que nós estamos lendo? A Bíblia Sagrada. Sacie os seus seios em todo o tempo. Ah, em todo o tempo! Não é a cada ano. É em todo o tempo. E embriaga-te sempre com as suas carícias. Carícias sempre. Amém? Os casados vão dizer carícias sempre. Carícias sempre. Muito bem, muito bem. Então aprendam uma coisa. Vida conjugal é uma dádiva de Deus. Vamos dizer todos juntos? Se você crê, você diz, tá bom? Vida conjugal é uma dádiva de Deus. Então você já aprendeu, tá? A primeira razão, para manter o quê? Para gerar unidade entre um homem e uma mulher casados. Segundo, para gerar e prover prazer de vida. Terceira razão, para Deus criar para reproduzir filhos, ou para produzir filhos. Gênesis 1, 28 diz, e Deus os abençoou, tem a bênção de Deus, essa conjugação física. E lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Não é? Então, a coisa mais triste, isto aqui todos nós conhecemos, que é você ter a relação entre um homem e uma mulher casados para gerar filhos, logicamente. Mas a coisa mais triste que existe é que para muitos casais, a unidade e o prazer não existem. Só a terceira razão, que é ter filhos. Há muitas pessoas que depois que têm os filhos, estão casados, vivem como irmãos, como primos, como colegas. Para muitos casais, sexo não tem nenhuma importância. Você pode achar que isso, nós estamos falando com base em estatísticas, com base no que nós ouvimos em gabinetes pastorais, amados, de vida de cristãos. Para muitos casais, vida conjugal não tem nenhuma importância. E eu vou lhes mostrar biblicamente que isto aqui é um grande erro. Hoje nós estamos falando sobre romance. E o romance faz parte do cumprimento da vida conjugal. Vida conjugal envolve sentimentos. A Bíblia nos dá algumas chaves para abrirmos certas portas que, quando abertas, produzem felicidade e harmonia na vida do casal. Então, eu quero hoje lhe mostrar algumas chaves, tá? Para um casal ter romance e uma vida atrativa, uma vida harmoniosa, uma vida prazerosa. Não é pecado, é bíblico. Amém? Então, vamos lá. Primeira chave. É preciso cultivar atitudes saudáveis na relação do casal.
Porque muitas pessoas, infelizmente, criaram hábitos sexuais errados. Aprenderam mal na escola. Os pais não ensinaram nada. Às vezes até ensinaram errado, porque a gente sabe de alguns conselhos de certos pais a certos filhos homens, não é? Os incentivando ou os colocando na vida sexual precocemente, etc., não é? Alguns tiveram más experiências, alguns viram coisas erradas nas novelas ou nos filmes e não têm uma atitude saudável em relação à vida conjugal. Logo, nós vamos para a Bíblia e a Bíblia ensina a ter atitudes corretas. Atitudes entre o casal corretas. Quando se entende a Bíblia, quando se aprende aquilo que a Bíblia ensina, não há mais nenhum problema conjugal ou sexual. Amados, todos que têm problemas nessa área porque não conhecem a palavra de Deus. Ou porque não aplicam a palavra de Deus. Em 1 Timóteo 4,4 está escrito: pois tudo que Deus criou é... Tudo. Tudo inclui o quê? Vida conjugal. Inclui vida sexual, no casamento. Tudo que Deus criou é bom. E recebido com ações de graças, nada é recusável. Então, tudo que Deus criou é bom e não pode ser recusado. Agora, vejam os erros, vejam as distorções, vejam os pecados que estão aí por conta desta falta de conhecimento. Deus fez o homem para ser homem. Deus fez a mulher para ser mulher. E criou entre eles uma relação sexual, uma vida conjugal. E ele mesmo diz que isso é bom. Amém? Se está na Bíblia, nós cremos. Então diga, tudo que Deus criou é bom. Portanto, sexo não é pecado. Quando ele é entre um homem e uma mulher casados. Fora disso é. Amém? Sexo não é do diabo. Sexo não é uma coisa suja, uma coisa imunda. Então, onde está o erro? O erro está na perversão do sexo. O erro está no pecado, não na vida sexual que Deus criou para um homem e uma mulher casados no Senhor. Então, a perversão do sexo, isso é pecado. Os abusos é que são pecado. As relações entre pessoas do mesmo sexo é que são pecado. Mas se for entre marido e mulher, não é? Constitui exatamente o ideal que Deus criou. Ele criou desta forma para ser bem, para ser bênção, para ser bendito. Agora, quando começa o pai a ter relação com a filha, o tio tem relação com a sobrinha, o vizinho com a menor de idade, não sei lá da vila das quantas. O padrasto tem relação com a enteada. Aí essas perversões diabólicas é que são pecado. E isto não pode se generalizar a ponto de tornar a vida conjugal entre um casal pecado. Então, se Deus nos criou para a vida sexual, então não pode ser considerado uma coisa suja, porque Deus não criou sujeiras. Amém? E nem nos criou para nada indigno. Então, a Bíblia diz que sexo é santo. Porque tudo que Deus criou é bom, é perfeito e tem a sua bênção. Não é para sentir culpa. Não é para sentir vergonha. Coloca para mim esta frase, por favor. A vida sexual entre marido e mulher é sagrada. Sagrada é santa. É uma vida separada para os dois, preparada por Deus para esses dois, para marido e mulher. Amém? Só quem é casado vai e crê na Bíblia vai dizer comigo, a vida sexual entre marido e mulher é sagrada. Muito bem. Agora você sabe que a negativa disto aqui, a vida sexual entre não casados
não é sagrada, é pecado. Hebreus 13:4 diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio. Ó, tem muita coisa que tem honra, que Deus dá honra. Mas assim, o mais digno de honra, top, número 1, é o matrimônio, é o casamento. Para Deus, o casamento é digno de honra e vem no número 1 da lista das coisas que tem honra. Bem como também é digno de honra o quê? O leito sem mácula. Então, o leito entre um homem e uma mulher casados, para Deus, não tem mácula, não tem pecado, não tem erro. Diz aqui, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então, Deus julga impuros. Deus julga adúlteros. Quem são os impuros? Ora, esses são os pervertidos. Sexo fora do casamento é um impuro, é um adúltero. Porque uma pessoa que faz sexo fora do casamento, ela fornica. Se ela é solteira, esta é a palavra bíblica. E a palavra fornicação vem da mesma palavra que origina adultério. Então, veja, as coisas estão todas ligadas. Fora do casamento, entre um homem e uma mulher, é o quê? Impureza e adultério. Esses, Deus julgará. Deus fala que isto é perversão, não é? E isto está dentro dos julgamentos do Senhor. Mas o leito de um casal casado é digno de honra, segundo a Bíblia Sagrada. Então, nós casados temos que saber, o nosso leito é sagrado. O sexo é santo quando ele é reservado somente para o casamento. Quem está compreendendo isso aqui? Então, a questão pervertida, isto aqui, não é que nós estamos vendo, é que é sexo errado. Sexo que é pecado é quando não é dentro dos parâmetros estabelecidos por Deus. Para muita gente, sexo e vida conjugal é apenas um ato físico. Muita gente acha que é só uma coisa física, mas Deus planejou para ter unidade e prazer. Amém? Então você sabe as 3 razões, tá bom? Unidade entre um homem e uma mulher casados. O que mais? Prover prazer de vida em conjunto para os dois, para ambos. E terceiro, para gerar filhos. Está aqui. Então, nós estamos vendo aqui, né, como ponto número 1 da nossa lição. Para nós termos uma vida assim, como Deus projetou, a gente precisa cultivar atitudes saudáveis em relação ao casamento. Ok? Até aqui tudo bem? Deus quer, amados, que nós tenhamos atitudes certas, atitudes corretas. Grande parte dos problemas das famílias está nesta área aqui, principalmente nos lares cristãos. É por causa do quê? De uma visão errada, que se aprendeu ou no mundo ou na lei. Né? Muitas pessoas que vieram de ministérios legalistas têm muitos problemas em relação a esta área. Tem muitos problemas no seu casamento. Que é sujo, que é do diabo, que é mal, que é errado. Eu mesma, esta semana, estava conversando com uma médica, amiga minha, e nós estávamos falando de vários assuntos, de várias coisas, de saúde, enfim, das coisas da atualidade. E nós perguntamos de um amigo comum do passado, né, um outro médico. E eu falei, você tem visto o doutor? Ela disse, não, há muito tempo que eu não o vejo. Eu só sei que ele se separou. E eu disse, nossa, mas parece que ele estava tão bem, era uma pessoa assim, né, tão culta, tão preparada, uma pessoa muito bem de vida. Por quê? O que aconteceu, não é? Ela disse, porque a esposa dele virou crente. E eu falei, mas e daí? Porque ela disse que não podia mais ter nenhuma relação sexual com ele. Foi um tempo, uns anos, mas depois não deu mais. Acabou o casamento. E eu disse para ela, uai, doutora, eu sou crente, mas não tem esse perigo, não. E ela olhou e falou, eu sei, né, eu te conheço, tal, eu sei da sua fé, enfim, da sua jornada cristã. Mas eu estou aqui falando, uma esposa de um médico, uma pessoa culta, uma pessoa, né, que nós achamos preparada, enfim. Mas nada a ver.
uma igreja destruiu o casamento dessa mulher. Destruiu o casamento, um casamento bem sucedido. Que eu tinha visto um casamento bem sucedido, com filhos e tudo mais, não é? Então, essa ideia errada de que é do diabo, de que é maligno, que é sujo, que é pecado, isto tem destruído muitos casamentos cristãos. Bispo, e o que o nosso ministério ensina aos jovens? Nós ensinamos aos jovens uma mensagem. Espere. Resumindo, espere. Espere porque Deus tem um plano melhor quando você for casado. Espere para evitar problemas emocionais, problemas físicos, problemas espirituais. Espere para você evitar problemas graves até no futuro, tá? Vamos voltar para os casados. 1 Coríntios 6:20. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, veja, nós somos salvos, regenerados, lavados no sangue do Cordeiro. Nós fomos comprados pelo preço mais alto, o sangue de Jesus Cristo. E ele diz, agora que você é salvo, santo, irrepreensível, regenerado, nova criatura, glorificai a Deus no vosso corpo. Isso significa que não há nada de mal com o nosso corpo. Não há nada no nosso corpo que seja maligno. O nosso corpo tem que servir para santificar, para glorificar a Deus em tudo que nós fazemos. E tem casais, amados, que vivem 10 anos, 20 anos, sei lá, 30 anos juntos, e um não conhece o outro na intimidade, um não conhece o corpo do outro. Por inibição, sei lá, por achar que há algo errado, que há algo maligno nisso. Você sabe que tem certas denominações que as pessoas dormem de roupa. Tomam banho de roupa. Amados, eu estou em cima de um altar, estou falando do que eu sei. A pessoa abre o chuveiro de roupa, com sabonete por dentro. Por quê? Porque o Espírito Santo não pode ver a pessoa nua. Ora, se o Espírito Santo não pode ver, que dirá o marido ou a esposa? Nem ela se vê. São aquelas pessoas que vão para o quarto, apaga a luz. Fica tudo no escuro. Eu não sei como explica até aquela renca de filho. Mas enfim, é tudo escuro. É tudo na palpa dela. Tem marido que nunca viu o corpo da esposa. Não é nossa, não. Graças a Deus não é nossa. É dele, sei lá de quem. Mas que tem. Deus, quando trouxe aquela mulher para Adão, trouxe-a sem roupa. E no claro. Mas Deus criou, depois dizia, houve dia, houve noite, ele criou de dia. Amém? Pegou a mulher, a luz do sol e disse, olha aqui, Adão. Estava ali uma mulher nua, linda, à luz do dia. Ela não disse, meu Deus, apaga a luz, céus. Tudo claro, para ele ver o presente. Não é verdade? Se eles não se envergonhavam, é porque não havia nada de errado na mente deles, nem no coração deles. Então, quando um casal casado tem uma relação conjugal, a Bíblia diz que isso glorifica a Deus. É agradável a Deus quando a sua criação faz aquilo que Ele mandou fazer. Amém? O contrário disso é o contrário da ordem de Deus. Como é que vai crescer, multiplicar? Como é que vai ter, ser uma só carne? Não quero. Deus diz, mas eu falei que é para fazer. Não concordo. Deus disse, eu criei você para isso. Mas eu não quero. Então você é desobediente. Porque para Deus é agradável quando a criação faz o que Ele mandou fazer. Se você ama o seu marido, se você ama a sua esposa, você tem que ser aberto à sexualidade prazerosa. Isso é de Deus. Nós estamos aqui, amados, ensinando a igreja a cultuar atitudes saudáveis. Amém? Não preconceito.
vida saudável. Segunda chave desta noite. Aprenda a comunicar sentimentos honestos. Fale. Seja honesto. Provérbios 13:17 diz assim: o mau mensageiro se precipita no mal, mas o embaixador fiel é medicina. Então assim, aprenda a falar. Aprenda a ser embaixador dos seus sentimentos. Daquilo que você sente, daquilo que você imagina. Porque você liga a televisão, está falando de quê? Sexo. Liga a televisão, está falando de sexo. Tem uma propaganda de sabonete, está falando de sexo. Tem uma propaganda de shampoo, está falando de sexo. Tem uma propaganda de comida, está falando de sexo. De carro, está falando de sexo. De roupa, está falando de sexo. De sapato, está falando de sexo. De moto, está falando de sexo. Tem propaganda de sardinha, falando de sexo. De cotonete, falando de sexo. É tudo, né? Todo mundo fala de sexo no Brasil, menos os casais casados no Senhor. Não conversam a respeito desse assunto. Por quê? Porque para muitos, isso aqui é um tabu. Se você quer ter um casamento melhor, se você quer restaurar a paixão no casamento, o romance, você tem que ser honesto acerca das suas necessidades, acerca dos seus desejos, das suas vontades, daquilo que você gosta, daquilo que você não gosta. Tem que ter honestidade para tratar disso aqui. Você tem que saber o que o seu marido precisa. O que a sua esposa precisa. Tem que ser uma troca sincera. Tem que se falar com honestidade, com sentimentos sinceros. Se você não se habitua a compartilhar sentimentos honestos e sinceros, se você nunca fala das suas necessidades, ora, nunca haverá unidade, nunca haverá prazer, nunca haverá a felicidade plena, a realização dos sonhos mais íntimos. É um mito você pensar que o que você gosta é o que a sua esposa gosta, homem. É mito. Você achar que sabe tudo sobre a sua esposa. Ou você, esposa, achar que você sabe tudo a respeito do seu marido. Não, porque cada pessoa é dotada de uma natureza. Homem é homem, Deus fez de um jeito, mulher é de outro. Deus fez de outro jeito. Para quê? Para que haja uma troca sincera, proveitosa. Poucas pessoas falam do que sentem nesta área, no casamento. As pessoas não são específicas, elas ficam rodeando. Você veja que até para ensinar as crianças sobre partes do corpo, dão nome de flor, dão nome de bichinho, dão nome de abobrinha, sei lá, uns negócios esquisitos. É a florzinha, da abelhinha, da criança fala, mas que é isso? Depois quer falar que não é a mãe natureza, não, é Jesus. Fala, não, mas eu aprendi tudo com a mãe natureza. Não é isso que falam? É o cachorrinho, é o cachorrinho, é o biduzinho. E a pessoa fala, o que é isso? As pessoas não são específicas. Sei lá. Vocês sabem. Então as pessoas sofrem e elas fazem o seu cônjuge sofrer também. Fica tudo assim, não é? Aéreo, fica uma relação esquisita, tudo na base do ninguém fala nada. É só interjeição. Ninguém se expressa com honestidade. E aí, muitas vezes, amados, sabe o que acontece? Exatamente nessa falta de abrir o coração, de se expressar, é que o diabo encontra uma brecha. Aí ele acaba por colocar um homem ou uma mulher na vida da pessoa, do cônjuge, não é? Que não tem essa abertura na sua relação. E aí alguém vai falar, fala comigo, eu sou aberta. Eu não tenho nenhum preconceito, pode conversar comigo. Né? Eu vou falar o que o seu cônjuge não fala. Eu vou fazer o que o seu cônjuge não faz. E aí está o inimigo, adentrando as famílias. 1 Tessalonicenses 5,11 diz, consolai-vos, pois,
uns aos outros. Traga isso para o seu casamento. E edificai-vos reciprocamente, né? É uma rua de mão dupla. Não é verdade? Como também estáis fazendo. Espero que sim. Então a Bíblia diz, consolai-vos. Você só consola o seu cônjuge se você for honesto com ele. Se você falar sobre os seus sentimentos. Fale, amada. Fale, amado. Converse a respeito disso. Não fica dando o nome de florzinha, abelhinha. Fala as coisas que você sente. Fale. Você é livre em nome de Jesus. O marido é seu, dado por Deus. A mulher é sua, dada por Deus. A bênção, o seu leito é consagrado. Então, primeira chave, atitudes corretas. Segunda chave, sentimentos honestos. Terceira, crie ajustes e adaptações na sua relação. Você tem que procurar os ajustes. Em 1 Coríntios 7, olha só o que diz 3 a 5. E agora? O marido, quem é marido aqui? Diga amém. Senti firmeza agora. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. E também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Então, obedeça, porque o contrário disso aqui é pecado, tá? A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, marido e mulher têm o dever, segundo a Bíblia, de se satisfazerem mutuamente. Servir um ao outro em tudo, também na cama. Só 2 pastores conhecem a Bíblia que estão dando graças a Deus. Os outros estão pensando, é verdade, mas não dá para falar. Vou me expor. Amados, a Bíblia diz que é obrigação. O corpo não é seu, mulher, é do seu marido. O corpo não é seu, marido, é da sua esposa. Mas, bispa, eu não admito isso. O corpo é meu. Olha, se você não quer obedecer este mandamento, não devia ter se casado. Porque agora, esta palavra é para os casados, não é? Os 2 se tornaram uma só carne. Agora, se fundiram numa pessoa só. Então, se pertencem. Ninguém pertence a si próprio. Agora, pertence ao outro. E o outro pertence a si. Então, quem casa, a Bíblia diz, abre mão dos seus direitos. Então, quem é solteiro, pense bem. Porque assim, que o meu corpo, eu faço o que eu quero, ninguém vai me mandar, não vou... Então fica assim. Para depois você não marcar gabinete pastoral comigo. Fique assim. Porque a Bíblia diz, se você casa, você abre mão dos seus direitos. Tá bem? Então, o meu corpo não é meu, o meu corpo é do meu marido. Bispo Raik, estou apontando a quem é o marido dela. É o bispo. Está lá no fundo da igreja. O meu corpo não é meu, é do meu marido. Cadê o marido da mulher? Está lá. E o teu corpo é meu. E que ninguém pense diferente. Muito bem. E você que é casada devia fazer a mesma coisa. Você que é casado devia fazer a mesma coisa. Não deixe ninguém tirar pelinho do seu marido. Porque tem umas irmãzinhas que gostam muito de ficar assim. Sabe, irmão? Olha, amada. Cadê as mulheres casadas aqui? Lição da Bispa Solange. Pelinho do meu marido, tiro eu. Pelinho do seu marido, tira você. Amém? Essas mãos abelhudas que vêm. Não, é meu irmãozinho. Vai pôr a mão no irmãozinho que você casou. E se não casou, arrume um para você casar. Mas tira a mão do pelinho do meu marido. Amém? Muito bem. Muito... Ah, você é muito ciumento. Não. Sou bíblica, amados. Bíblica. Eu sei muito bem o que Deus me deu para eu cuidar. Então, eu cuido bem. Amém?
Estou dando tantos exemplos aqui, eu quero ver o que vocês vão fazer chegando em casa. Ah? Ora, se você não quer obedecer, então não case. Se casou, agora os dois se tornaram uma só carne. Por isso é que se deve casar com quem é de Jesus. Para ver o quê? Reciprocidade. Ok? Então, cada casal deve lutar por ajustar, por adaptar as suas peculiaridades. Não desista. Vida conjugal, escute, exige habilidade, arte, muito empenho, muito empenho. Diz a psicologia, os testes dizem que um casal começa a se ajustar sexualmente lá para os 6 anos de casamento. Ai, Bisa! Oh, meu Deus! Isso é uma estatística do mundo. Você que é de Cristo, já está ajustado, amado. Deus tem tudo preparado. E nós temos o quê? A palavra de Deus para nos ajustar. Agora, não entre na estatística do mundo. Não fique aí, né? Oh, Deus diz, ainda bem, eu tenho chance. Outros disseram, dancei. Né? Volte lá ao versículo 5 para mim, por favor, presbítero. Não vos priveis um ao outro. Não pode, não é? Salvo por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração. Sabe o que eu descobri? Que tem casais que na hora que o marido, sabe, dá uma aproximada, na hora que a esposa dá uma aproximada, eu estou em oração. Aleluia! Ainda é capaz de falar em línguas. Aí quando a mulher dorme, o marido diz assim, ai, que alívio. É verdade. 6 meses depois, lá vem ela. Com um beijinho no cangote. E ele diz, ai, aleluia! Estou em consagração. Sai pra lá. Amado, o que diz aqui? Oração por algum tempo. Olha, só por algum tempo. Quanto tempo, bispo? 2 horas, 3 horas, só. Esse negócio de oração longa, não pode. Deus conhece, nós temos muita hora para orar, amados, mas essa hora aqui, essa específica, é sagrada, disse o pastor Canaia aqui na frente. Não é? Mas é Deus que diz aqui, olha só. Por algum tempo, para vos dedicardes à oração. Orou, acabou. Orou, acabou. Já dediquei. Novamente vos ajuntar. Tem que ficar com o versículo todo. Não pode, eu estou aqui só nessa parte, me dedicando à oração. Mas Deus sabe que não é nada disso. Para com isso, não é? Novamente vos ajuntar. Por quê? Porque senão Satanás entra nesse processo, amados. Isso aqui não é brincadeira, não. Não é? Vamos para 1 de Pedro 5:7. 3:7. Diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Todo mundo pensa que é para ficar passando pano no chão. Vida comum do lar, presta atenção. Vida comum do lar é muito mais do que levar filho na escola, dar banho na criança. É muito mais do que isso. A vida comum do lar. Com discernimento, é para pensar, meu amado, que tem hora para todas as coisas. E tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade em todos os momentos, em todos os lugares. Porque sois justamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, a vida comum do lar também é vida conjugal. Também é vida comum do lar. Amém? Amadinho, a vida comum do lar inclui essa área aqui. Pare de dizer que está cansado. Pare de dizer que é estresse, muito trabalho. Pare de, sabe, ficar, quando a mulher chega para deitar, o cara vem, começa a ressonar.
E ela bem... Ó. Quando o marido começa a fugir da esposa, está fugindo da vida comum do lar. O que diz a Bíblia? Interrompe as orações. Depois de manhã ele diz, ô Senhor, agora eu tenho que fechar aquele negócio. Ele diz, mas ontem à noite, ó, você ficou enganando. Você ficou enganando. Está fugindo da tua esposa. Não pode. Isso não pode. Tem que viver a vida comum do lar. Ô bispo, por que você está falando só com os homens? Essa história de não é mais a mulher que está sempre com dor de cabeça. Ah, mas isso daí era no século passado. Porque o que eu escuto hoje de história de masculinos, olha, tem homem que eu não sei onde é que foi. Foi fazer feira, não voltou, foi pro mercado, desapareceu. E a mulher veio pro gabinete e disse, bispo, meu marido não está comparecendo. Até caiu a minha ficha. Aonde, filha? Comparecendo na reunião da escola? Não, não tenho filho ainda. Onde ele não está comparecendo? No culto? Não! Bispa! Não está comparecendo! Fala pro bispo dar uma força com ele, bispa! Não é um caso, não. Vocês sabem, pastora, 2, 3, o negócio tá crescendo, sabe? E não estão comparecendo. É verdade. Bom, eu vou encerrar. Melhor a gente voltar aqui para a palavra. Eu vou dizer para esses maridos, as orações são interrompidas. Você está trabalhando que nem um louco, não vê nada, né? Eu te digo que é melhor você acordar para este ponto aqui. Aí sim. Olha, a Bíblia tem um livro lindo que fala de sexualidade. Todo mundo no meio evangélico diz, não, isso não é nada de sexualidade. Isso aí é um livro que é mistério. Então por que está aqui? Ah, não, é uma coisa que fala de Cristo e a igreja. Podemos dizer que sim, porque tudo que fala entre a noiva e o noivo tem uma tipificação. Só que há detalhes aqui que não tem nada a ver com Cristo e a igreja. Isso aqui é um livro, né, extremamente sensual, que trata de sexualidade. É o livro de Cantares de Salomão. Eu vou encerrar lendo algumas passagens. Cantares 6:10. Vamos lá. Quem é esta que aparece como a alva do dia? Esse Salomão, ele tinha 900 mulheres. Mas tinha uma que ele amava, né? Que chamava-se Sulamita. E isso é para ela. Agora, eu não sei quem era esta, como ela era. Mas que dá para entender como era Salomão, dá. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército com bandeiras? Isso é poético, tá? Mas isso tem uma conotação sexual, tá bem? É poesia pura, logicamente. Poucos entendem isso aqui. Mas, em outras palavras, é alguma coisa que o homem tem que dizer para a esposa, sabe? Eu não sei que palavras você vai usar, mas assim, olha, você ele disse aqui, formidável. Você tem que achar uma palavra para sua esposa. Tá? Não vai hoje comparar ela com o exército, com uma coisa assim meio... Isso lá era... Você já sabe daquele irmãozinho que falou que a namorada era o avião. Quando ele me apresentou, é um avião, é um avião. Quando eu vi a moça, eu falei, oh meu Deus, avariado da Segunda Guerra, é ruim. Então, não é para você falar isso para sua esposa. Ela ainda era mais velha que ele, pastor Ricardo. E o carinha cego, sabe? Que tadinho, né? Ainda bem que acordou. Senão hoje eu estaria com 1000 gabinetes com o bispo Rai. Olha só. Você tem que achar uma palavra para falar com a sua esposa. Formidável, maravilhosa. Linda. Ah, mas eu não vou sugerir mais nada. Amém? Muito bem. Cantares 7, 1 em diante. Que formosos são os teus passos dados de sandália. Olha, você pode achar engraçado, mas repare que ele começou lá do pé. Presta atenção. Ele observava a amada dele. E ele sempre tinha uma palavra, né? Para engrandecê-la. Que formosos são os teus pés dados de sandália, ó filha do príncipe. Os meneios dos teus quadris são como colares trabalhados por mãos de artista. Ele foi olhando. Olhava mesmo. Era dele.
O teu umbigo, chegou no umbigo, amado. O teu umbigo é taça redonda. Aqui não falta bebida. O teu ventre é monte de trigo cercado de lírios. Ah, meu Deus. Era uma massa com lírios, era uma coisa linda. Olha só. Os teus 2 seios como 2 crias gêmeas de uma gazela. Ele começou lá no pé, amado. O homem era fervoroso, quente, animado. Primeiro ele chama a mulher de formidável. Depois ele diz, o teu pé, o teu joelho, o quadril. O teu pescoço como torre de marfim. Os teus olhos são as piscinas de Esbom. Junto à porta de Bate-Rabim. Devia ser lindo o olho dela. O teu nariz como a torre do Líbano, que olha para Damasco. Ele gostava. E o pastor Canai também, que disse que procurava para casar uma mulher nariguda e estrábica. Deus foi bom, não lhe deu a Bárbara Streisand e deu a pastora Keller, aleluia. Sem estrabismo, sem nariz. Aleluia. E ainda canta. A tua cabeça é como o Monte Carmelo. Cabeleira. A tua cabeleira como a púrpura. Um rei está preso nas tuas tranças. Quão formosa e quão aprazível és, ó amor, hein? Ué, por que Salomão podia chamar a mulher dele de deliciosa e os crentes hoje não podem? Não é verdade? O que foi, pastor Bill? Está chorando de rir aqui. Esse teu porte é semelhante à palmeira e os teus seios a seus... Amado, ele ia escalar a mulher. Ai, que coisa louca. Era uma palmeira. Ele ia para os cachos. Ai, que coisa. Dizia eu, subirei a palmeira e pegarei os seus ramos. Jesus, amado pastora Vera. Haja criatividade nesse homem, não é? Por isso que era um sábio, Salomão. Sejam os teus seios como os cachos de vida. Ai, Jesus. E o aroma da tua respiração como das maçãs. Ela não tinha bafão. Ai, quando a sulamita falava, era cheiro de maçã. Se você quer ver o teu marido fazendo uma declaração dessa, amada, vai mastigar maçã hoje até... casca, caroço, tudo, semente, extrato. Os teus beijos são como bom vinho. Não sei muito bem o que ele quis dizer, mas devia tomar bem, né, vinho. Pronto, chega. E a privacidade, é problema deles aí, não é? Cantares 2, encerramos. Leva-me à sala, ai. Leva-me à sala do banquete. E o seu estandarte sobre mim é o amor. Olha, eu só sei que tinha uma sala de banquete, tá bom? Diácono Boni, presbítero Boni. Tinha uma sala de banquete. O que acontecia na sala do banquete? Salomão se banqueteava. Amado, presta atenção, amado. Sala do banquete. Você tem que criar o quê? Uma atmosfera. Amém? Nós estamos rindo aqui, parece brincadeira. Isso aqui é seríssimo. Você tem que criar uma atmosfera. Não é dormir com 5 filhos em cima de você na cama. Não tem atmosfera nenhuma, amado. Ô bispa, mas o meu bebê ainda mama. Ué, quantos anos tem o seu bebê? 2 anos e meio. Ah, desmama esse menino. Para com isso. Nem a medicina manda você mamar tanto assim na vida. Para. Cadê a sala do banquete? Você tem que ter a sala do banquete. Prepare a sala do banquete. E isso inclui a roupa para dormir. Por favor. Ah, não dá certo, não é? A mulher vai dormir, o marido vai, olha para ela e vê lá a camiseta. Dilma Rousseff. Ah, não! Não dá, amado. Não há marido que não ronque aí. Ah! Não dá. Isso é grave. É, porque há uns anos atrás, era reeleja Lula. E tem gente que a camiseta era tão boa que ainda tem.
E o marido vai com aquilo para a cama. A mulher olha e diz, não! Não! Leva-me à sala do banquete. Então cria uma atmosfera. Amém? Sexo não é para manipular. Sexo não é para se negociar. Fazer chantar. Se não me der aquela bolsa Louis Vuitton. Ó. Isso é pecado, tá? Então não deixe o seu casamento morrer. Vida sexual tem que ser prioridade entre o casal. Amém? 1 Coríntios 7:5 e vamos todos para casa. Aleluia. Que o bispo está dizendo, acaba logo. Porque já passamos da hora, o vizinho reclama, é isso. Porque ele quer dormir, não é? Não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento. Olha, o diabo sabe quando um casal é incontinente. O diabo sabe. E Satanás tenta. E Satanás cria um magnetismo com o mundo. Então isso tem que ficar muito claro para todos nós. Eu termino lhe dizendo, nada pode arrefecer a sua vida conjugal. Amém? Tem que acender essa chama do amor, amado. Fuja da rotina deliberadamente. Invente! Reinvente, mude a agenda, priorize o seu casamento, faça alguma coisa, faça da sua vida sexual uma vida maravilhosa. Ah, bispa, eu já estou aqui virando o cabo da Boa Esperança, vou falar de vida. Olha, amada, não há idade para ter ou para começar a ter uma vida conjugal prazerosa. É bíblico, amém? Eu sei que esse assunto, nós vamos orar. Eu sei que esse assunto é muito doloroso para algumas pessoas que ouvem a respeito disso, por isso que a gente quebra um pouquinho, né? Porque é difícil, eu sei que é uma área que cria muitos conflitos, muitas pessoas já foram abusadas, já foram usadas, já foram humilhadas, né? Preteridas, mas eu creio que você deve trabalhar muito nesta área constantemente. Você tem que procurar ter o seu banquete, a sua sala de banquete. O seu quarto é o seu santuário, é o seu local de intimidade, deve ser preservado, deve ser mantido intacto, sem mácula. Amém? Eu lhe pergunto, você vai ficar na base do sanduíche, do jantar ou do banquete? A palavra de Deus diz que Deus prepara banquetes. Agora, invista tempo, invista sua energia, tenha um casamento melhor. Porque quando você se abrir para isso, Deus vai lhe capacitar e Deus vai produzir um milagre, se ele for necessário, na sua vida conjugal. Assim seja, assim disse o Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar, Bispo Rai, por favor, glória a Deus. Louvado seja o Senhor, levante suas mãos aos céus. Entrega sua vida, você que é sozinho, solteiro, ouviu tudo isso, veja que Deus lindo que está lhe preparando, né? lhe mostrando como são as coisas, o que Deus tem para você que vai se casar. Você que é casado, em nome de Jesus, tome posse desta palavra. Permita que o amor, a chama do romance, das coisas lindas, maravilhosas, seja hoje acendido, reacendido, enfim, que você olhe para esta área da sua vida, em nome de Jesus. Pai amado e bendito, nós colocamos diante de Ti todas as famílias aqui representadas, colocamos diante de Ti os casamentos, Senhor, ó Deus, porque nós sabemos que Tu tens um plano perfeito de vitória para os Teus filhos, e o Deus que nos proveu tão grande salvação, também diz que os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo. Por isso, Pai, ninguém pode reinar em vida se estiver com sentimentos esfacelados. Ninguém pode reinar em vida se tiver mágoas, se tiver dores em relação ao seu cônjuge, se tiver uma vida conjugal, ó Deus, quebrada, ó Deus, sem satisfação, sem prazer. Ó Jesus, nós colocamos diante de Ti essa área íntima dos casais, que Tu conheces, Tu sabes, Pai. Ajuda os homens, ajuda as esposas, Pai, a manterem esta chama, Senhor, acesa, porque isto glorifica o Teu nome.
Nós somos a tua criação, glorificando o Criador, quando nós obedecemos a tua palavra, Jesus. E aqueles, Senhor, que erraram, que pecaram, que transgrediram, que recebam o teu perdão, Senhor, possam ter a sua vida emocional restaurada e possam ter ainda, Jesus, a felicidade de terem uma família feliz sobre a terra. Eu oro com fé, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e amém. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e te agradecemos por esta noite. Te damos graças, te damos glória, Jesus, por mais uma vez termos estado nos teus atos, na tua casa. Ó Deus, crescendo no conhecimento da tua palavra. Tua palavra é plena, Jesus, e tem diretrizes, tem orientações para todas as nuances das nossas vidas, ó Pai, inclusive da nossa vida conjugal. Te louvo, ó Pai, por esse ministério, ó Deus, por abordar com tanta sabedoria assuntos tão delicados, ó Pai. A palavra tua não volta vazia, e certamente nesta noite, ó Pai, caiu em terra fértil, em corações de eleitos, ó Pai. Por isso ela dará frutos a 30, a 60 e a 100 por um da semente. Nós declaramos, ó Pai, que o teu amor, o amor de Deus, que excede todo entendimento, guardará os corações e as mentes daqueles que estão em Cristo Jesus, e aqueles que recebem essa palavra em seu coração, digam amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Até sábado, no Cinecários Romântico. Que Deus lhe inspire. Se você está aí com o seu marido, a sua esposa, diga: vamos pensar no banquete. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Leve este CD para alguém que precisa de um banquete na sua vida conjugal. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Amém. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento.
Glória a Deus, aleluia. Boa noite a todos, vão em paz, em nome de Jesus. Boa noite, internautas. Amém. Até o Sinicares. Para quem é daqui. Para quem é daqui, Sinicares romântico. Amém. Até domingo. E até domingo, para quem não é daqui. Próxima mensagem desta série ainda. Amém. Não Vão perca. em paz, em nome de Tchau. Jesus. Amém. Dá um abraço em alguém e diga: que palavra. Aleluia.